Perfeito. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se forem tendo alguma dúvida à medida que vou falando, ahm, deixem as dúvidas aí na caixa de dúvidas, que é para depois nós, no final da aula, falarmos ali um bocadinho, mais ou menos 15, 20 minutos, depois depende do tempo que eu demorar aqui a falar um bocadinho disto. Então, hoje a aula vai ser sobre bulk. O que é um processo de bulk, de sucesso? Ou seja, o que é um processo de construção de massa muscular eficiente, digamos assim. Então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou o João, ah, trabalho aí com a página de Gym Tips. Se estão aqui nesta comunidade é porque de alguma forma já conhecem mais ou menos o meu trabalho. Então, basicamente, eu licenciei-me em 2007, comecei a trabalhar com acompanhamentos online desde 2019, ainda antes do Covid, e aqui o objetivo passa por transmitir aqui o máximo conhecimento, quebrar o máximo de mitos que existem aqui no mundo do fitness. Não tem sido fácil, porque há sempre mais mitos a acontecer aí, mas pronto, vou tentando e a ideia passa mesmo por aí. Tentar quebrar os mitos e falar sobre eles e dar a minha visão sobre cada um dos mitos, explicar porquê e apresentar os meus argumentos. Claro que vai haver malta que não concorda comigo e está tudo bem. Aqui a ideia depois é tentar arranjar aqui uma forma de sempre que existe, por acaso não tem acontecido muito, mas sempre que existe malta que não concorda muito com aquilo que eu digo, eu tento o máximo possível falar com eles e tentar abordar o tema com eles para que possamos de alguma forma debater os pontos de vista. Aconteceu agora com o Ricardo, aconteceu para aí há um ano ou há dois com o Ozzy, não sei se a malta teve na live com o Ozzy, mas pronto, basicamente a ideia passa por falar um bocadinho mais sobre a área do fitness. Então, esta é a 12ª aula da comunidade. Já temos 11 aulas que estão para trás, gravadas. Eu vou deixando sempre aqui o tema das últimas 10 aulas para vocês terem noção do que é que tem sido falado. Porquê? Porque eu tenho uma comunidade privada onde vocês podem assistir à gravação destas aulas, caso tenham interesse, e para o fazer basta me mandarem uma mensagem que é para eu vos dar acesso à comunidade privada, está bem? Tendo as aulas sempre gravadas. Portanto, objetivo da aula de hoje. O que é que nós vamos falar? Primeiro, o que é um bulk? Depois, os 4 pilares do bulk de sucesso: treino, dieta, sono e suplementos. Estratégia que podemos usar para não acumular tanta gordura no processo de bulk, dicas práticas para o fazer e os principais erros que a malta comete no processo de bulk. Vamos lá então. Primeiro, o que é um bulk? É um processo de construção de massa muscular. Não sei se toda a gente tinha noção disto, se não tinham, passam a saber. Bulk é o nome que se dá, entre aspas, pelos gurus aqui da parte do culturismo e tudo mais, para um processo em que o foco é aumentar a massa muscular. Tá? O cut é o foco de perda de massa gorda e o bulk é um foco de ganhos de massa muscular. Não quer dizer que não vá haver gordura, mas o objetivo é que haja o mínimo de acumulação possível de gordura. E por isso é que é um bulk de sucesso, porque é um bulk que vai acumular menos gordura. Porquê? Porque quanto mais gordura vão acumular no processo de bulk, mais tempo depois vão ter que estar num processo de corte para retirar a gordura em excesso. E quanto mais gordura acumulam durante um processo de bulk, menos eficiente é o vosso processo de construção de massa muscular, porque depois começam a mexer ali com algum tipo de hormonas que acabam por ser super importantes para a construção de massa muscular e deixam de ser eficientes, e isso faz com que o vosso bulk comece a não ser tão eficiente como era antes de ganharem essa massa gorda. Então, os 4 pilares de um bulk de sucesso são o treino, a dieta, o sono e os suplementos. E eu risquei aqui os suplementos porque é mesmo uma brincadeira, porque na realidade os suplementos não são um pilar da construção de massa muscular. Possivelmente, quando eu vos apresentei ali há pouco os 4 pilares, vocês olharam para os suplementos e podem ter pensado, o que é suplementos? Pois, os suplementos não são de facto um pilar essencial para a construção de massa muscular, ou seja, mesmo que não suplementes, tu consegues ganhar massa muscular. No entanto, se não treinares, não consegues ganhar massa muscular. Se não tiveres uma dieta ajustada, vai ser muito difícil ganhar massa muscular. É possível, mas é difícil. Se tiveres um sono super desequilibrado, é possível ganhar massa muscular, mas também é muito difícil. No entanto, suplementos, não é porque tomas suplementos e tens uma dieta má e um sono mau que vais conseguir ganhar melhor massa muscular. Okay? Suplemento não vai ser um produto milagroso, em caso nenhum,
vai ser simplesmente um complemento de alguma falha que tu tenhas essencialmente na dieta. Por isso é que os suplementos eu deixei aqui riscado. É importante falar deles, porque podem fazer sentido em alguns casos, no entanto, na generalidade, não podemos assumir os suplementos como pilares da construção de massa muscular. Então, primeiro pilar, treino. O que é que um treino precisa para ser eficiente? Basicamente, o treino serve, e nós temos que olhar sempre para as coisas pela base, que é para que é que serve o treino? O treino serve para nos dar um estímulo hipertrófico, ou seja, um estímulo de construção de massa muscular. Hipertrofia, nós associamos que é a construção de massa muscular, está bem? Então, o treino serve obrigatoriamente para nos dar um estímulo que faça com que o nosso corpo se sinta obrigado a criar uma adaptação de construção de músculo. Tá? O treino só serve para isto. O treino não é durante o treino que nós ganhamos músculo, é durante o treino que nós recebemos um estímulo. Tá? O músculo cresce no descanso com a nutrição adequada, não é no treino. Então, o treino só serve para dar um estímulo. A partir do momento que o estímulo está a ser demasiado ou demasiado alto ou demasiado pouco, o treino não está a ser eficiente. Tá? Então, depois, dieta. A dieta para que serve? Serve essencialmente para dar os nutrientes ao nosso corpo para que ele possa construir músculo. Olhamos para a dieta como se fossem os materiais para construir uma casa. Está bem? E então, se nós tivermos os construtores melhores do mundo, que acaba por ser o treino, nós temos os melhores arquitetos, os melhores construtores, os melhores serventes do mundo. Se não tivermos os nutrientes que precisamos, nós não vamos construir músculo. Porque o melhor arquiteto não vai conseguir construir uma casa se não tiver lá o cimento, as pedras, os tijolos e tudo mais. Tá? Então, a dieta serve para nos dar exatamente isso. Os nutrientes para nós podermos construir músculo. O sono. O sono é o tempo. É como se fosse o tempo. O sono serve para nós pegarmos nos nutrientes que a dieta dá e no estímulo que o treino dá e fazer uma recuperação do estímulo. Ou seja, nós primeiro recebemos um estímulo de treino, depois recuperamos do estímulo de treino durante o sono e só depois é que criamos uma adaptação. Ou seja, só existe adaptação de massa muscular se existir um sono adequado com a dieta adequada para nos dar os nutrientes. Tá? É no sono, é durante o repouso, é durante o descanso que o nosso corpo consegue construir massa muscular. Tá? E depois temos a suplementação, que acaba por ser apenas um complemento das coisas que nós não conseguimos através da dieta. Tá? Essencialmente através da dieta. Claro que existe suplementação para melhorar a qualidade de sono, existe suplementação para melhorar a qualidade de treino, mas normalmente a maior parte das vezes que nós temos ou devemos suplementar é mais por carências na parte da dieta do que propriamente no treino e no sono. Tá bem? Na maior parte das pessoas. Tá? Porque por muito suplementação que façamos para dormir melhor, se nós não tivermos algum controle sobre as nossas rotinas de sono, já vamos falar sobre elas, muito dificilmente nós vamos melhorar o nosso sono. Se nós suplementarmos para melhorar o nosso treino, por muito que nós não coloquemos a intensidade suficiente no treino, a suplementação também não vai fazer grande coisa. No entanto, na dieta, se nós falharmos com alguns pontos-chave na dieta, com alguma suplementação, nós conseguimos manter a dieta um bocadinho mais eficiente. Portanto, a suplementação serve mais para equilibrar a dieta do que as outras coisas. Então, dentro do treino propriamente dito, o que é um treino eficiente? Primeiro, nós, para treinarmos, para termos um treino eficiente, precisamos de ter exercícios. São os exercícios que fazem com que o treino nos dê o tal estímulo que nós precisamos. Então é importante nós percebermos o que é um exercício eficiente. Se existem exercícios milagrosos ou não, não existem exercícios milagrosos, ok, pessoal? Ou seja, não é porque o agachamento é um super exercício, trabalha muito os grupos musculares e whatever e blá blá blá, que ele vai ser eficiente para toda a gente. Quem não consegue fazer um agachamento de forma correta para tirar um estímulo desse exercício escolhido, que é o agachamento, não vai ter o estímulo. Então, se o exercício não for corretamente realizado, o estímulo vai ser ineficiente, vale mais se calhar fazer um exercício não tão bom como o agachamento e, mesmo assim, conseguirmos um bom estímulo hipertrófico. Porquê? Porque o exercício deve ser escolhido em função aqui de algumas coisas. Primeiro, ter contrações musculares dinâmicas. O que é que isto quer dizer? Que nós vamos contrair um músculo
em alongamento e encurtamento. Vamos ter encurtamento e alongamento das fibras musculares. Ou seja, neste caso, nós vamos, por exemplo, para o bíceps, o melhor exercício para trabalhar bem o bíceps é um exercício que seja feito de forma dinâmica, ou seja, haja um encurtamento do bíceps e um alongamento do bíceps. Podemos fazer o bíceps com contrações isométricas, ou seja, sem movimento, em que nós agarramos o peso e aguentamos ali, conseguimos. É estimulante e gera hipertrofia? Sim, mas não é tão eficiente como um exercício que cria movimento. Ou seja, por exemplo, pranchas para trabalho de abdominal são eficientes para trabalhar abdominal, sim, mas não são o mais eficiente possível para gerar hipertrofia. Sei lá, aquele exercício, o agachamento encostado na parede, é um exercício que trabalha muito o quadríceps, sim, nós sentimos o quadríceps queimar, sim, vai ter um estímulo que dê para gerar hipertrofia, sim, mas temos opções melhores, que são um agachamento normal, por exemplo, em que temos o encurtamento e o alongamento do nosso quadríceps, ok? A ideia é essa. Portanto, contrações dinâmicas que exijam encurtamento e alongamento do músculo. Depois, que haja tensão durante todo o movimento, ou seja, principalmente em alongamento, essa tensão. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós até podemos ter um exercício que vamos colocar muita amplitude, mas se ele não tiver tensão durante todo o movimento, não vale a pena nós trabalharmos nessa amplitude grande. Vou-vos dar o exemplo das aberturas com halteres, por exemplo. Nas aberturas com halteres, nós abrimos bem os braços, temos tensão muito boa no alongamento, e quando vimos com os braços cá à frente, o que é que acontece se nós juntarmos os halteres um no outro? A tensão no peito é quase zero. Então não vale a pena nós virmos com o encurtamento máximo nas aberturas com halteres, porque a tensão nesse momento é quase zero. E se é quase zero, nós vamos tirar aquilo que torna o exercício eficiente, que é a tensão no músculo durante todo o movimento. Tá? Então, há determinados exercícios que não devem ser trabalhados na sua amplitude máxima, porque a tensão que é criada é zero, ou praticamente zero. Fiz há pouco tempo, eu acho que foi nesta semana ou foi já na outra, no final da semana, não me lembro. O exercício peso morto romeno com barra, em que eu não fazia a subida total e não ficava totalmente direito e fiz um story a falar sobre isso. Porquê? Porque totalmente direito eu tenho a contração máxima do meu posterior e do meu glúteo, mas a tensão é praticamente zero. Então não vale a pena ir até esses graus de amplitude. Depois, essas contrações musculares devem ser feitas até perto da nossa falha muscular, ou seja, perto ou na falha. Eu pessoalmente gosto de ir à falha, se bem que não consigo ir sempre à falha, mas a ideia é ir o mais próximo possível da falha. Porquê? Porque só nessas condições é que nós garantimos que todas as fibras musculares trabalharam na sua intensidade máxima. E só quando as fibras musculares trabalham na sua intensidade máxima é que elas conseguem gerar um bom estímulo hipertrófico. Então, o que é importante é que o exercício crie tensão, contrações dinâmicas, encurtamentos e alongamentos, tensão durante todo o movimento, principalmente em alongamento, e que leve até à falha muscular. Seja com 6 repetições, seja com 20 repetições, seja com 30 repetições, o que interessa é ir até perto da tua falha muscular. O que acontece é que com 30 repetições é muito difícil de irmos à nossa falha muscular. Depois, há algumas notas importantes ainda aqui em relação ao treino. O número de séries por grupo muscular é individual. O que é que isto quer dizer? Existe aquelas guidelines que é mais ou menos entre 10 a 20 séries por grupo muscular por semana. No entanto, há pessoas que não conseguem fazer 10. Basta 8 ou 7. E há pessoas que precisam de mais de 20. Podem ter que fazer 20 ou 30 ou mais. Então, o número de séries é super individual. E é super individual porquê? Porque depende da intensidade que consegues treinar. Quanto mais intensidade tu conseguires colocar no teu treino de musculação, ou seja, quanto mais perto da falha tu conseguires ir em cada série de trabalho, menos volume de treino tu vais precisar. Então, o volume acaba por ser individual. Se tu fores uma pessoa que não consegue ir à falha, porque não sente conforto, porque não sente segurança, porque não tem experiência para o fazer, então tu vais ter que meter mais séries de treino. Se fores uma pessoa que consegue aproveitar bem cada série de trabalho e consegues fazer todos estes pontos aqui do que eu falei anteriormente dos exercícios, então tu muito provavelmente vais precisar de menos séries de trabalho. Então as séries acabam por ser individuais. Descansos maiores permitem maior tensão muscular. Descansos entre séries. Se descansares mais entre séries, tu tens uma recuperação energética melhor e isso permite-te fazer ou mais repetições ou mais carga. Ou seja, colocas mais tensão no músculo. E se colocas mais tensão no músculo, estás a dar um estímulo mais eficiente. Ok? O cardio pode e deve ser usado como ferramenta para te aumentar a massa muscular. Porquê? Porque o cardio vai ter
fatores que te vão melhorar a tua recuperação física, vai fazer com que as tuas mitocôndrias, que são as célulazinhas que existem dentro dos teus músculos que produzem energia, sejam mais eficientes, e a partir do momento que és mais eficiente a produzir energia, por causa do treino cardiovascular, que também vais ser mais eficiente na construção de músculo. Só tens que ter atenção em duas coisas quando fazes cardio. Primeiro, se for um cardio que gaste muitas calorias, tu tens que compensar comendo mais calorias. Segundo, se for um cardio que gere muita fadiga, tu tens que gerir a quantidade que vais fazer para não gerar fadiga ao ponto de te contribuir negativamente para o treino de musculação. Ok? São as duas coisas que tens de ter em atenção quando fazes cardio. Suor, pump, dores musculares no dia seguinte, número de séries por treino, sensação de queimar os músculos, nada disso significa que tenha sido um bom treino. Ou seja, não é porque tu sais com o músculo a arder, porque tu sais esgotado, porque sais ofegante, porque sais a suar, não é porque fizeste 20 séries daquele grupo muscular naquele dia que o treino foi eficiente. O treino foi eficiente quando tu consegues produzir contrações musculares que te deixam no limite e não consegues conseguir contrair mais aquele músculo. Ok? Isso é uma série de treino eficiente. E depois, em relação ao volume, o que é que tu tens que ter em conta? Quanto mais volume tu fazes só num dia, mais dias tu tens que descansar até ao próximo treino. Se fizeres só uma ou duas séries daquele grupo muscular, de séries daquele grupo muscular, muito provavelmente no próximo dia tu já podes treiná-lo novamente. Se fizeres 7 ou 8 séries, se calhar só dali a 4 ou 5 dias é que podes treiná-lo novamente. Mas tudo isto depende da tua capacidade de recuperação. E a tua capacidade de recuperação depende diretamente da intensidade com que treinas, ou seja, proximidade à falha, da qualidade da tua dieta e da qualidade do teu sono. Então, mais uma vez, varia aqui o número de séries, como eu disse há pouco, não é o fator preponderante aqui. Tem de haver sobrecarga progressiva. Este é o princípio principal para que tu consigas ganhar massa muscular de forma consistente. Sobrecarga progressiva. Ou seja, cumprir todos estes pontinhos aqui em cima do que é que faz um exercício eficiente e gerar sobrecarga progressiva. Porque só assim é que o teu corpo vai ter necessidade constante de se adaptar ao estímulo que estás a dar. Tá? Porquê? Porque se tu hoje fazes com 20 kg e passas a fazer 20 kg para o resto da tua vida, o teu corpo deixa de sentir necessidade, a certa altura, de gerar mais músculo, porque ele já está confortável com os 20 kg. Mas se tu hoje fazes 20, daqui a uma semana fazes 21, depois fazes 22, depois fazes 23, o teu corpo tem que estar constantemente a adaptar-se às novas cargas que tu lhe estás a dar. Isso é sobrecarga progressiva. Não tem que ser semanalmente, mas tem que ser em médio prazo, pelo menos, tem que haver aqui algum tipo de coisa que faça com que o estímulo fique cada vez mais intenso. Está bem? A intensidade é mais importante que o volume, por causa daquilo que eu vos disse aí atrás, que é, tu, se fizeres muitas séries, tu vais ter que obrigatoriamente fazer um volume muito baixo. Desculpem, se fizeres muitas séries, vais ter que obrigatoriamente fazer uma intensidade muito baixa. Porquê? Porque ninguém consegue fazer muito treino com uma intensidade muito alta. E então o que é que vai acontecer? A intensidade começa a baixar. Por outro lado, se tu treinares com muita intensidade, tu também não consegues pôr um volume muito alto. Então, porquê que eu digo que intensidade é mais importante que volume? Porque todos nós queremos ter mais tempo para a nossa vida sem ser perdê-lo a treinar. Se nós queremos estar o mínimo tempo possível no treino, nós temos que ser o mais eficientes possíveis nas séries que fazemos, para que o volume de treino seja mais baixo e a intensidade mais alta. Mas como eu vos disse há pouco, vocês podem fazer o contrário, aumentar o volume e diminuir a intensidade. Mas quanto mais fazem isso, menos eficiente vai ser o estímulo. Porquê? Porque vou-vos dar o exemplo dos sprinters e dos maratonistas. Os maratonistas fazem volumes altos com intensidades baixas, os sprinters fazem intensidades altas com volumes baixos. Nós olhamos para o corpo deles e analisamos logo qual é que são as diferenças a nível de volumes musculares. Quem treina muito com intensidades baixas tem tendência a ficar com volumes de músculos mais baixos. Quem treina pouco, mas com intensidade alta, tem tendência a ganhar massa muscular. Por isso é que é mais importante nós gerirmos a intensidade do que o volume. Nós devemos definir a intensidade com que trabalhamos e gerir o volume em função disso. Tá? Dividir o volume total em pelo menos 2 dias por semana. Ou seja, se eu tenho que fazer 20 séries de perna, por exemplo, o ideal é dividir pelo menos em 2 dias da semana. Ou seja, 10 séries num dia, 10 séries no outro dia, passado 2 ou 3 dias. Na minha opinião, tu até deves dividir o volume de perna, o volume de todos os grupos musculares, por todos os dias que treinas. Se treinas 5 vezes, divides o treino de perna por 5 vezes. E o treino de peito por 5 vezes e tudo por 5 vezes. Porquê? Porque é a forma que tu consegues ser mais eficiente na intensidade.
Porquê? Porque quanto mais intenso for o treino, menos volume tu vais ter que ter. Se tu divides o teu volume total por vários dias, em cada dia tu vais ter menos volume. Se vais ter menos volume, vais conseguir colocar mais intensidade. Se colocas mais intensidade, tens mais tensão muscular. Se tens mais tensão muscular, tens um estímulo mais eficiente. Tá? Passando para a parte da dieta. Linhas orientadoras da dieta. Primeiro, é importante, não é essencial, mas é importante haver um ligeiro excedente calórico. Tá? Porquê? Porque nós, para construir músculos, precisamos de energia. Se nós vamos roubar energia ao nosso corpo, entre aspas, nós estamos a dificultar o processo. Se nós já estivermos a dar essa energia via alimentação, estamos a facilitar o processo de construção de massa muscular. Portanto, somos mais eficientes a construir músculo se tivermos em ligeiro excedente calórico. Tá? Devemos consumir mais ou menos entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por cada quilo do nosso peso corporal. Devemos consumir entre 0,5 a 1 grama por quilo de gordura por nosso peso corporal. O resto fica para os hidratos. Tá? O resto das calorias do ligeiro excedente calórico. 10 gramas de fibra, mais ou menos, por cada 1000 calorias, é o que está recomendado. 35 ml de água, fazer entre 3 a 6 refeições. Porquê que isto é importante? Porque é importante nós separarmos a quantidade total de proteína pelas várias refeições do dia. Ok? Então, evitar consumo excessivo de açúcares, principalmente nas refeições longe do treino, longe da hora do treino. Porquê? Porque os açúcares fazem com que haja picos de glicémia, o que faz com que haja picos de insulina, e isso, ao acontecer constantemente, se nós não tivermos sítio onde pôr as energias que nós consumimos, os açúcares, lá está, ou outros alimentos que estejamos a consumir juntamente com os açúcares, o que vai acontecer é que aos poucos nós vamos começando a ficar com mais resistência à insulina. E a insulina é uma das hormonas essenciais para o crescimento muscular, porque é ela que mete a energia dentro das nossas células musculares. Então, se a insulina começa a trabalhar menos bem, nós começamos a ter mais dificuldade em fazê-lo, começamos a ter que produzir mais insulina e depois isso vai trazer todos os problemas mais para a frente. Este é um dos motivos pelo qual eu disse há pouco que um bulk de sucesso é um bulk que acumula pouca gordura, porque quanto mais gordura no corpo, mais resistentes à insulina nós somos. Então nós devemos evitar o consumo de açúcares mais longe das horas do treino. Se for perto das horas do treino, é menos mal porque são alturas em que nós gastamos alguma energia e temos capacidade de fazer a absorção rápida dessa energia que está a correr na corrente sanguínea. Caso contrário, poderemos ter esses tais problemas. Evitar gorduras trans ou evitar gorduras saturadas. Gorduras saturadas, o que está recomendado é mais ou menos 10% das nossas calorias totais. Gorduras trans, quanto menos melhor, porque elas nutricionalmente são muito fraquinhas e não nos trazem nada de bom. Privilegiar hidratos complexos, ou seja, os hidratos que não são açúcares, como é o caso da batata, por exemplo, da aveia e por aí fora. Hidratos complexos são hidratos que são mais lentamente absorvidos, ou seja, vão libertando a sua energia mais lentamente na digestão, o que faz com que não haja os tais picos de insulina, que provocam picos de glicémia, que provocam picos de insulina e por aí afora. Dividir a proteína de forma igual pelas várias refeições. Portanto, se fazem 6 refeições e se o objetivo é consumir 120 gramas de proteína, o ideal seria fazer 120 a dividir por 2, a dividir por 2, mais ou menos, 2 gramas. E isso vocês fariam em todas as refeições, essa quantidade de proteína. É a forma ideal de dividir a proteína pelas várias, pelo dia, que é de forma igual. Claro que se houver uma refeição que tiver 30, outra com 40 e outra com 20, também não vai ser por aí. Mas a ideia é que nós consigamos dividir a proteína pelas várias refeições de forma igual. Porquê? Porque nós estamos constantemente a fazer a regeneração dos nossos músculos. Se estamos constantemente a fazer a regeneração dos nossos músculos, é importante que nós tenhamos constantemente fontes de aminoácidos, que são as proteínas, a entrar na nossa corrente sanguínea para serem aportadas aos nossos músculos. Tá? E isto porquê? Porque o nosso corpo não tem capacidade ou não tem reservas de proteína. Ou seja, quando a proteína é absorvida, ou ela é usada para a ressíntese, ou ela é transformada noutro tipo de energia. Tá? E se nós consumirmos toda a proteína do dia só numa refeição, o que vai acontecer é que parte dela vai ser usada para a ressíntese das proteínas, ou seja, para a nossa regeneração muscular, e a outra parte que não foi usada para isso vai ser transformada em energia para depois ser usada pelo corpo para outras coisas. E depois, no resto do dia, em que nós vamos precisar de proteína para fazer a ressíntese proteica, já não temos aminoácidos de qualidade
a correr na corrente sanguínea. E isso pode ser um problema quando o nosso objetivo é a construção do músculo. Okay? Agora, sono. Sono é importante porque há aqui vários pontos em que o sono afeta aqui diretamente o nosso trabalho. Primeiro, hormonas anabólicas, testosterona, a hormona do crescimento, são libertadas durante um sono profundo. Existem vários estágios de sono. Tá? O sono mais profundo, que é o sono que nós só conseguimos passar algum tempo depois de estar a dormir, e quando estamos mesmo completamente relaxados, são responsáveis pela produção das hormonas que nos promovem maior crescimento muscular. Portanto, se o nosso sono não for um sono com qualidade e não for um sono com a duração suficiente, nós vamos estar a limitar a nossa produção anabólica deste tipo de hormonas. E isso vai influenciar diretamente com a nossa construção de massa muscular. Tem impacto na recuperação do crescimento muscular, por causa disso que eu vos falei. Além disso, a qualidade do sono também faz com que o nosso stress baixe e quando nós temos boa qualidade de sono também temos uma recuperação muscular melhor porque o nosso corpo está com o metabolismo bem mais baixo, tudo fica mais lento e temos uma capacidade de fazer a regeneração muscular melhor. E isso, juntamente com as testosteronas, juntamente com a dieta equilibrada, vai fazer com que nós consigamos recuperar melhor do estímulo do treino. Se recuperamos melhor do estímulo do treino, conseguimos colocar um novo estímulo de treino mais cedo. Ou seja, quanto mais estímulos perto uns dos outros que nós consigamos recuperar deles, mais evolução nós vamos ter. Porque aqui o objetivo é darmos o máximo de estímulo possível que seja recuperável. Se o sono estiver em déficit, o estímulo vai demorar, a recuperação vai demorar mais tempo a ser feita e nós vamos ter que afastar mais as várias sessões de treino. Está bem? Quer queiramos, quer não. Senão o que vai acontecer é a nossa performance começa a baixar e nós obrigatoriamente vamos ter mesmo ou diminuir volume, ou diminuir intensidade, ou afastar as sessões de treino. Tá? A qualidade do sono é superior à noite do que de dia. Dormir 8 horas de dia é diferente de dormir 8 horas de noite, por causa de uma coisa que se chama o círculo circadiano, que é a forma como o nosso corpo naturalmente deve produzir as hormonas. Se nós temos uma hormona, que é a hormona do sono, que é a melatonina, que é mais produzida à noite para nós termos uma qualidade de sono melhor, se nós dormirmos de dia, por muito que nós achemos que o sono está a ser reparador, ele não está a ser tão eficiente, porque a nossa hormona melatonina está em níveis mais baixos, porque naturalmente nós não a produzimos durante o dia. Tá? Então é importante que se conseguirmos fazer o sono à noite. Por isso é que quem trabalha por turnos tem aqui sempre algum tipo de limitações com o sono. Ou seja, há um dos 3 pilares que são importantes para a construção de massa muscular que fica muito afetado, então torna um processo um bocado mais difícil. Não quer dizer que a pessoa não vá conseguir ganhar massa muscular, vai, claro, com certeza, mas muito provavelmente não vai ser a pessoa mais eficiente a conseguir fazê-lo. É recomendado dormir entre 7 a 9 horas de noite. Tá? Lá está. Se for de dia, menos mal, mas vá. O ideal é ser 7 a 9 horas de noite para que o sono seja mais qualidade. Como é que tu podes melhorar a tua qualidade de sono? Há aqui algum tipo de rotinas que tu podes começar a fazer hoje já. Que é, primeiro, deitar-te e acordar sempre à mesma hora. De preferência, deitar-te antes das 11 da noite e acordares mais ou menos à hora em que o sol se levanta. Ou que há o nascer do sol. Ou seja, se te deitares às 11 da noite, se dormires ali 7, 8 horas, vais-te levantar tipo às 7 da manhã, por exemplo. Que é uma hora boa para te levantares. Porquê que isto é importante? Por causa do que eu falei há pouco das rotinas das nossas hormonas. Quando nós levamos com sol na cara, nós começamos a produzir uma hormona que é o cortisol, que é a hormona do stress, que deve ser produzida o mais rápido possível. Porquê? Porque quando o cortisol sobe, a melatonina desce. A melatonina é a hormona do sono. Quando a melatonina desce, ela começa a entrar no ciclo de baixa e começa aos poucos a querer subir. E ela começa a querer subir mais ou menos quando começa a ficar de noite outra vez. Ou seja, quando os nossos olhos deixam de receber sol, nós começamos a querer produzir hormona, a hormona melatonina. No entanto, se nós tivermos o cortisol muito alto nesse momento, a melatonina fica prejudicada e não vai conseguir ser produzida. Então, o que é que acontece? Nós temos que baixar o cortisol e nós sabemos que quanto mais cedo o cortisol é disparado de manhã, mais cedo ele começa a cair durante a noite. A não ser que nós estejamos constantemente a viver uma vida de stress, de ansiedade e andamos sempre a levar com luz nos olhos, porque estamos com o telemóvel, ou porque estamos no computador, ou porque estamos na televisão. Então isso é outra coisa que nós podemos mudar. Evitar
Deixa-me ver aqui, evitar aparelhos eletrónicos 30 minutos antes de dormir. Para quê? Para fazer com que aquela luz que a gente recebe nos olhos deixe de acontecer, para que os níveis de cortisol comecem a descer e não fiquem elevados. Porque enquanto o cortisol estiver alto, a melatonina não é produzida. Então, convém naquela meia hora antes de irmos dormir, deixarmos estes aparelhos eletrónicos e fazer com que o cortisol comece a baixar aos poucos para a melatonina poder subir, para termos um sono de qualidade. E isso também tem a ver aqui com os estimulantes. Evitar estimulantes antes de dormir. Estimulantes é o quê? A cafeína, por exemplo. Tudo o que tenha cafeína. Chás, os chás que têm cafeína, os Red Bulls, os cafés. Convém não tomares cafeína até 6, 7 horas antes de dormir. Portanto, se te vais deitar às 11, por exemplo, convém deixares de beber café, por exemplo, às 4 da tarde. Tá? Que é para teres a certeza que às 11 horas tu já estás sem o efeito estimulante da cafeína. O que é que a cafeína te faz? Aumenta-te a parte de cerebral, a parte da ativação cerebral, aumenta-te o cortisol, faz com que tu fiques mais estimulado, digamos assim, que é esse o objetivo, para tu poderes ser mais produtivo, seres mais focado, seres mais eficiente em tarefas mentais e físicas, coisa que tu não precisas quando vais dormir. Então é importante evitar o café. João, mas eu bebo café todos os dias e consigo sempre dormir bem. Achas tu? Tu consegues adormecer bem, tu até dormes, não acordas, mas a qualidade de sono, a profundidade do sono não é igual. Ou seja, as hormonas anabólicas vão ter mais dificuldade em ser produzidas nesse sono. E se isso for constante, tu vais constantemente ter estas hormonas em déficit. Tá? Criar um ambiente de sono adequado. Luz do quarto, sono no quarto, cama confortável, almofada, a temperatura. Isto é muito importante. Onde vamos dormir, é super importante nós estarmos numa zona confortável, digamos assim. Se isso acontecer, nós estamos, mais uma vez, a melhorar as nossas rotinas de sono. Estabelecer uma rotina de relaxamento pode ser importante. Ler um livro, ouvir músicas mais calmas, uh, fazer algum tipo de meditação, alongamentos, tudo o que faça com que o teu corpo relaxe um pouco e deixe de estar hiperativo, faz com que tu possas melhorar a tua qualidade de sono e todos os benefícios que isso tem inerentes. Evitar refeições pesadas antes de dormir. Quando comes muito, começas a fazer uma digestão, se houver muito aporte calórico e muito aporte de alimentos, tens uma digestão mais intensa e isso vai fazer com que o teu corpo não esteja relaxado porque está ali estressado a querer fazer a digestão. E o corpo estressado, cortisol alto, melatonina baixa, qualidade de sono mais baixa. Controlar o consumo de líquidos antes de dormir, principalmente alcoólicos, não é? Como é óbvio, apesar de às vezes a malta com álcool a mais tem tendência a adormecer, mas não deixam de ser estimulantes, não deixam de ser inflamatórios, que também provocam algum problemas a nível de qualidade de sono. Não é de sono, é de qualidade de sono. Tá? E depois, se beberes muitos líquidos antes da noite também, tens tendência a acordar durante a noite. Se acordas durante a noite, quebras ali o sono, depois é uma chatice. Tá bem? Mesmo que adormeças a seguir, a qualidade vai ser mais baixa. Praticar atividade física regular não quer dizer que seja imediatamente antes do sono. Isso não é fixe, dependendo da atividade física, claro, mas a maior parte delas não é fixe porque também te estimula muito a atividade física e tu ficas mais elétrico, então a qualidade do sono vai ser pior. Mas praticar atividade física de forma regular, durante todos os dias, vai fazer com que tu tenhas um sono melhorado também no final do dia. Quarto pilar, suplementos. Não quero deixar de os falar. Quais são os suplementos que podem fazer sentido? Proteína whey ou qualquer tipo de proteína para te ajudar a bater as tuas metas diárias de proteína. Creatina monoidrato pode te ajudar a melhorar a performance. Portanto, se o teu problema for falta de performance, a creatina ajuda. Se não for falta de performance, não vai fazer grande coisa. Ômega 3 ajuda aqui na saúde geral e a reduzir processos inflamatórios. O ômega 3 é essencialmente uma gordura que é uma gordura essencial e está principalmente presente nos peixes gordos. Portanto, se não comes muitos peixes gordos, pode fazer sentido aqui o consumo de ômega 3. ZMA, o zinco, magnésio, a vitamina B6 são bons também para melhorar a qualidade de sono e a recuperação física. Suplementos para a parte digestiva, principalmente para quem tem muita dificuldade em comer ou em fazer a digestão, por exemplo, principalmente num processo de bulking que tu precisas de comer mais calorias, pode ser necessário, pode, mas lembrar sempre que os suplementos não são um dos 3 pilares da construção de massa muscular. Podem ajudar se houver carência destes que temos falado, mas destes e de outros, só falei aqui dos mais comuns, mas não pertence de facto aos fatores essenciais. Então, estratégias para não acumularmos
tanta gordura no processo de bulk. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, coisa mais importante, controlar o excedente calórico. Quanto mais calorias comermos, mais probabilidade temos de ganhar massa gorda. Porquê? Nós temos uma velocidade limite de construção de músculo. Se nós passarmos as calorias que precisamos para construir esse músculo, todas as calorias extras vão ser para construir gordura ou para transformar gordura. Portanto, controlar o excedente calórico é a coisa melhor que tu podes fazer e é o que tu deves fazer de antemão. Claro que nem sempre é fácil. Portanto, podemos usar aqui o treino cardiovascular não só para melhorar a saúde geral, mas também para nos ajudar a gastar um bocadinho mais de calorias e isso faz com que o excedente não seja tão grande, com que a gente não acumule tanta gordura. Além disso, lá está, tem as tais vantagens para o treino de musculação também. Monitorizar o peso, fotos e prints regularmente para perceber se estás a ganhar mais gordura do que aquilo que é suposto para depois fazeres o ajuste na tua quantidade calórica. Usar períodos de mini-cut. Eu fiz o meu em junho, muito provavelmente lá para talvez novembro, não sei. Em princípio vou fazer mais um antes de fazer o corte a sério. Isto vai fazer com que tu consigas baixar gordura rápido sem teres que perder muito tempo no processo de bulk. Tá? Então pode ser interessante também. Dicas práticas para o bulk de sucesso. E isto aqui, se calhar, são aqui os pontos mais importantes. Portanto, podes pegar aí numa canetinha ou depois fazer aqui uma foto ou um print no final deste post. Ser paciente. O crescimento muscular demora tempo. Nós ganhamos massa muscular de forma lenta, muito lento, então nós temos que ser pacientes. Não vai ser em 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas que a gente vai ganhar massa muscular de forma significativa. Tem que ser um processo demorado. E a maior parte das vezes nós fazemos vários processos de bulk. Ou seja, nós fazemos um bulk, acumulamos gordura e músculo, fazemos um cut, baixamos gordura, fazemos um bulk, ganhamos gordura e músculo, fazemos um cut, perdemos gordura, mantemos o músculo, fazemos um bulk, e a ideia é irmos fazendo isto constantemente para termos cada vez mais massa muscular. Então isto demora tempo. E quando falo tempo, demora mesmo anos. Está bem? Portanto, é importante que vocês tenham noção disso. Têm que ser super pacientes. Manter o foco no progresso do treino, não apenas no peso da balança. Ou seja, se vocês estiverem a progredir no vosso treino, se estiverem a conseguir fazer sobrecarga progressiva, estão a ir no caminho certo e não propriamente no peso corporal, porque o peso corporal pode ser gordura. Lá está. Evitar comparações com os outros. Cada um tem a sua genética para a construção de músculo. É muito importante saberem isso. Então, não vale a pena compararem-se com os outros. Comparem-se convosco. Fazendo o quê? Tirando prints, como falámos há pouco, fotos e irmos gerindo o nosso processo. Manter a consistência nos 3 pilares, treino, dieta e sono. Se for necessário suplementação, então que o façam. Pode ser necessário. Está bem? Erros que eu vejo muito no processo de bulk. Primeiro, achar que quanto mais comer, melhor. Ou quanto mais peso tenho, melhor. Porquê? Porque vou ganhar peso mais depressa, vou estar cheio de energia, melhor. Vai ser mau. Porque vão acumular muita gordura. Se acumulam muita gordura, o processo de construção de músculo fica menos eficiente e vão perder mais tempo numa fase de corte próxima. O que faz com que estejam menos tempo numa próxima fase de bulk. Tá bem? Portanto, comer o máximo que der é mau. Tá? Não ajustar a dieta conforme os resultados. Portanto, vocês convém irem monitorizando o que está a acontecer. Eu sei que quase ninguém faz, mas é super importante. Monitorizem o que está a acontecer para perceberem se têm que ajustar para cima ou ajustar para baixo a quantidade calórica, para perceberem se têm que ajustar o vosso treino. Treinar demais sem devido descanso. Ou seja, hoje vou fazer treino de peito, faço aqui 20 exercícios de peito, 4 séries cada um, porque quanto mais eu sair daqui todo partido e todo dorido, melhor, porque assim é que é bom, o músculo vai crescer. Pode não acontecer. Pode ser treino demais e vocês não têm capacidade de recuperar, ou seja, deram um estímulo brutal, geraram fadiga gigante, não recuperaram bem, não vão ter uma adaptação boa. Está bem? Portanto, não é porque treinam muito que vão ter bons resultados. Não dar importância ao sono, eu vejo isto milhares de vezes, que é, preocupam-se em ter um treino, vão fazendo, tal, vão cuidando de alguma coisa da alimentação, mas no sono estão-se pouco cagando se dormem, se não dormem, se como é que dormem, onde é que dormem, whatever. Então, é um dos 3 pilares que está a ser dificultado. Se vocês estão a quebrar, entre aspas, 33% do vosso processo, vocês só vão ter 66% ou 67% dos vossos resultados, tá? O sono é tão importante como a dieta e o treino, tá? Não ouvir o corpo. Dores crónicas, cansaço excessivo, insónias, é sinal que alguma coisa não está bem. Normalmente é sinal de overtraining, que é treina mais, ou nutrição inadequada. Ou seja, têm que rever o que é que estão a fazer.
rever a vossa dieta, rever a vossa qualidade e quantidade de treino e rever a vossa qualidade de sono. O sono também tem a ver com overtraining. Se vocês estiverem constantemente a não dormir bem, com o treino que vão fazer, vão ter aqui muitas dificuldades mesmo. Então, uh, basicamente é isso, pessoal. Entretanto, eu queria-vos falar aqui, pessoal, que já ouviu falar disto. Eu, entretanto, lancei aqui um projeto, que é o Projeto Mais Músculo. Projeto Mais Músculo, dei-lhe o nome Projeto Mais Músculo Transforma o Teu Corpo. Basicamente, o que é que eu fiz? Todas estas dificuldades que o pessoal tem sentido para construir massa muscular e todos estes problemas que eu tenho visto na malta, a ideia aqui foi tentar arranjar, reunir toda a experiência e todo o conhecimento que eu fui adquirindo aqui ao longo deste tempo e toda a experiência que eu tive a nível também de acompanhamentos online e de acompanhamentos presenciais para ajudar as pessoas a ganhar massa muscular. Portanto, no dia 6 de outubro, eu vou lançar aqui um projeto que dura 4 semanas, é de 6 de outubro a 3 de novembro, e o objetivo vai ser mesmo ajudar-te a construir massa muscular de forma eficiente. Eu tenho ouvido algum pessoal a dizer assim, isso é fixe, mas eu não sei se vou conseguir dedicar-me a 100%. A verdade é que nós nunca vamos conseguir dedicar-nos a 100% ao treino, à dieta e ao sono, que são os três pilares. Nunca vamos conseguir. Nunca vai haver uma altura ideal para fazê-lo. Porquê? Porque nós temos muito mais coisas para fazer. Nós não somos profissionais da área. E é por isso mesmo que eu criei este projeto. Que é, mesmo dentro das limitações que todos nós temos, há malta que tem mais limitações no sono, há outros que é na dieta, outros que é no treino, outros é em tudo. Dentro das limitações que temos, o objetivo aqui vai ser ajudar as pessoas a conseguirem ser o mais eficientes possíveis dentro do seu contexto. Então, basicamente, isto é porque é que eu criei este projeto. Para ajudar pessoas que querem ganhar massa muscular, mas nem sabem sequer por onde começar. Pessoas que já treinam, mas não veem resultados. Porquê? Porque não estão a fazer nada destes três pilares. Pessoas que já treinam, até se calhar têm alguns resultados, mas querem ser mais eficientes, porque sabem que conseguem disponibilizar mais energia, mais tempo para a construção de músculo. E, essencialmente, pessoas que querem só ganhar um pouco mais de conhecimento para a construção de massa muscular. Basicamente, o que é que eu quero, ou qual é que é o meu objetivo que vocês consigam alcançar no final deste projeto? Primeiro, conseguirem montar o vosso próprio plano de treino, conseguirem gerir o vosso volume e intensidade de treino, tendo em conta aqui estes três pilares que eu vos falei, conseguirem gerir de alguma forma isso, ajustar as vossas metas nutricionais, tendo em conta o vosso contexto e os vossos problemas, as vossas limitações, e avaliar o vosso processo evolutivo para depois poderem fazer a gestão do vosso processo e conseguirem perceber que tipo de variáveis podem mexer para conseguir ter mais resultados. O que é que vocês podem mexer? Dentro do vosso contexto e das vossas limitações. Como é que eu sei que isto vai resultar? Porque eu já faço isto há 17 anos. Eu já me licenciei há 17 anos. Há 17 anos que treino e que vou experienciando em mim e que vou experienciando, a verdade é esta, nas pessoas que trabalham comigo, nos alunos que vou tendo, tanto na parte online como na parte de treino. E a verdade é que esta foto foi em 2013, salvo erro, e esta foto é deste ano. Então houve aqui uma evolução de quase 20 quilos. Eu aqui pesava 69, aqui estava a pesar 84, salvo erro. Portanto, praticamente 15 quilos de diferença de uma foto para a outra. E não são 15 quilos de massa gorda, também não são 15 quilos só de massa muscular, com certeza ganha alguma gordura também no processo, mas pouca, essencialmente massa muscular. Então, lembrem-se, isto é um processo que demora tempo, não vai ser em 4 semanas do projeto que vocês vão ver diferenças, mas a ideia aqui é transmitir-vos o máximo de conhecimento também. Eu já vos vou falar sobre isto. Portanto, basicamente, experiência em mim e já consegui ajudar aqui algumas pessoas também a ter resultados muito, muito, muito bons. Como é que vai funcionar aqui este projeto? Primeiro, vão ser as 4 semanas, é limitado a 20 vagas. Porquê 20 vagas? Porque eu quero essencialmente fazer com que estas 20 pessoas que entrem no projeto tenham um processo o mais personalizado possível. Tá bem? Isto é super importante. Eu consegui perceber quem são, o que é que fazem, qual é o seu contexto para ajustar todo o processo. E para ajustar o processo do quê? Ajustar o vosso treino, tá bem? Porque eu vou-vos dar um treino ajustado àquilo que vocês me forem falar sobre vocês. A ideia é preencherem um questionário para eu saber mais sobre vocês, para então criar esse plano de treino. Ajustar as vossas metas nutricionais, fazer ajustes em função do vosso feedback e dos resultados que vocês forem tendo. Isto porquê? Porque vocês vão ter uma folha de Excel para depois irem registando o vosso progresso.
peso corporal, horas de sono, passos diários, se têm tido fome ou não, a energia que sentem, se têm sentido muito cansado, se vocês estão a progredir no treino ou não estão. A ideia é eu ir analisando todas estas métricas semanalmente e falar individualmente com cada um de vocês. Portanto, se eu tivesse aqui vagas ilimitadas, depois eu não ia conseguir entregar isso para vocês. E é importante que eu consiga entregar isto para vocês, porque eu, quando falar convosco sobre cada atualização semanal, eu vou-vos explicar porque é que nós vamos fazer estas alterações nas vossas variáveis, tá? E vocês aos poucos começam a perceber como é que funciona aqui a mecânica. Mais experiência para vocês, mais conhecimento para vocês. Além disso, eu vou-vos fornecer 4 aulas educativas sobre os princípios desse processo de voo. Ou seja, basicamente é como se eu vos estivesse a dar o passo a passo de como construir um bulk de sucesso. O que é que vocês têm que ter em conta? Que conhecimento é que vocês precisam? Que variáveis precisam de controlar para conseguir analisar se isso está a ser feito por vocês, se vocês estão a ter os resultados que deviam? Se não estão, que ajustes poderão ter que fazer? Basicamente, além do acompanhamento de 4 semanas, vocês vão ter acesso a estas 4 aulas para sempre, para vocês verem quando quiserem, para depois poderem colocar sobre o vosso processo de forma autónoma, individual e a longo prazo, tá? E esta é a grande vantagem do projeto, que é, eu vou-vos dar conhecimento e ferramentas para vocês usarem para vocês próprios. E isto é brutal, porque mesmo que tu não consigas, lá está, ter os 100% de foco para te dedicar ao projeto, tu não precisas dos 100% de foco. Tu precisas é de conhecimento e ferramentas para perceber dentro dos teus 80% de foco o que é que tu podes fazer de forma eficiente para que tenhas os melhores resultados dentro desses 80% de disponibilidade tua, ok? E é por isso que eu acho que isto é super interessante. Depois, vou ter um acompanhamento diário convosco, além de uma vez por semana falar individualmente convosco aqui para fazer o feedback e o update. Eu vou poder falar convosco todos os dias da semana, a qualquer hora, via grupo no WhatsApp. Tá? É um grupo privado, feito especificamente para este projeto. Depois, eu vou-vos dar também 15% de desconto para qualquer outro tipo de serviço, para quem saltar diretamente deste projeto para qualquer outro serviço que eu tenha. Está bem? Imediatamente no fim, portanto, no dia 3 de novembro, se vocês decidirem querer continuar comigo a trabalhar de alguma forma, eu dou-vos 15% de desconto para qualquer outro tipo de projeto. Bónus daqui da comunidade, da malta que está aqui nesta comunidade. Quem está na comunidade gratuita tem um desconto de 10% neste projeto. Quem está na comunidade privada, ou já foi aluno, ou ainda é aluno, tem 15% de desconto. Pessoal, eu vou-vos dizer quanto é que custa isto, sem rodeios. Acho que não vale a pena estarmos aqui com rodeios. O valor final é 70 euros. 70 euros sem os descontos. Tá? Portanto, para quem é da comunidade fica 63. Para quem é da comunidade privada ou é ex-aluno, fica a 50 e qualquer coisa. Agora não vos sei precisar, tinha que estar a fazer contas e não me lembro do valor ao certo. Mas basicamente é isto, pessoal. Basicamente por 63 euros, que é o desconto que toda a gente que está aqui a ver este vídeo tem, 63 euros vocês têm um acompanhamento de 4 semanas com vídeos específicos, educativos, para vocês poderem colocar isto tudo em prática durante 4 meses. E têm apoio durante estas 4 semanas, diário, com atualizações semanais individuais, para que vocês percebam o máximo possível do que está a ser feito, para que tenham os melhores resultados possíveis. 63 euros para 4 semanas, mais tudo o resto que vem a seguir. Tá? É menos do que 15 euros por semana de investimento. Portanto, pessoal, se vocês acharem que é caro, está tudo bem, cada um acha o valor que tem, mas lembrem-se, caro é andarem a fazer coisas que não vos dá resultado. Caro é, se calhar, vocês tomarem a creatina que custa 30 euros por mês e não vocês continuam sem ter resultados. Ou a proteína que custa 30 euros um quilo e continuarem sem ter resultados. É a minha opinião. Mas depois cada um faz o que quer. O dinheiro é vosso, vocês fazem o que querem. Mas eu acho que é super acessível. Está bem? Portanto, as inscrições estão abertas.